Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sei que eu estou devendo para vocês um estudo sobre a grande tribulação, mas eu ainda não pude trabalhar sobre esse estudo, né? Ainda não terminei. O Senhor já tem me falado coisas sobre a grande tribulação, mas eu ainda não tive tempo de terminar esse estudo. Mas eu prometo para vocês que assim que ele ficar pronto, eu trago ele aqui para o canal, tá bom? Então, só para avisar aqueles que ficaram aguardando o estudo sobre a grande tribulação, que ele vai sair, tá bom? Só que eu estou terminando ainda faltam alguns detalhes para acertar, algumas referências bíblicas para colocar. E aí, quando ele estiver pronto, eu já estarei trazendo para cá, para a gente aprender um pouquinho sobre esse assunto, amém? Bem, hoje eu gostaria de trabalhar o texto de Provérbios, no capítulo 31, a partir do versículo 10 até o versículo 31, onde fala sobre a mulher exemplar, né? A mulher virtuosa. Mas eu queria trabalhar esse assunto sob a luz da noiva de Cristo, né? Eu gostaria de fazer um contraponto aqui, um paralelo entre a mulher de Provérbios 31 e a noiva de Cristo. Como é a noiva de Cristo? Quais aspectos, quais características a noiva de Cristo tem? Né? E Provérbios capítulo 31 é um retrato da mulher virtuosa de Provérbios. Provérbios capítulo 31, a mulher mostra que a mulher virtuosa, ela é um retrato da noiva de Cristo. Amém? A gente vai conseguir observar isso muito bem durante o texto. Eu estarei lendo para vocês os versículo por versículo, os versículos e explanando, explicando o que significa comparado à noiva de Cristo. Obviamente, dentro desse texto, desse estudo, vocês vão observar que algumas vezes eu vou conversar diretamente com as mulheres, né, em relação a feminilidade, a questão do feminismo, que é tão latente nos nossos dias de hoje, né? Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu não sou feminista, tá bom? Não sou. E eu vou explicar por quê. Provérbios capítulo 31 me dá todo o respaldo de por que eu não devo ser feminista, né? Mas hoje aqui o nosso intuito é trabalhar a noiva de Cristo e não a mulher em si, né? Mas eu posso comentar uma coisa aqui e outra colar, né? Não tem problema nenhum, mas não vou me aprofundar com relação às mulheres em si. Posso me aprofundar depois, num outro vídeo, mas hoje o objetivo é trabalhar sobre o aspecto da noiva de Jesus, né? Da noiva que Jesus vem buscar, tá bom? Bem, a gente começa o nosso estudo em Provérbios, no capítulo 31, a partir do versículo 10. Eu disse para vocês aqui antes, né, que a mulher virtuosa de Provérbios é o retrato de como é a noiva de Cristo, como a noiva de Cristo se porta nesse mundo, né, como ela é vista, o que ela faz, né? E aí a gente vai entendendo ao longo da leitura o que está querendo dizer esse texto de Provérbios capítulo 31, tá bom? Então vamos lá. No versículo 10, o texto já começa falando o seguinte: uma esposa exemplar. Deixa eu explicar uma coisa antes. Vocês podem achar diferente a minha tradução. A minha tradução é da Bíblia King James, tá bom? Então, ela é um texto mais específico, é um texto mais claro e mais objetivo. Então, onde se lê mulher virtuosa, quem a achará, né? No meu texto da Bíblia King James diz, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, tá bom? Então, não estranhem. Se você tem uma Bíblia King James, você pode acompanhar por ela. Se você tem uma da Ferreira de Almeida, também pode, não tem problema nenhum, tá? Vou ler versículos 10, 11 e 12, que diz o seguinte: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então, a gente já pode perceber aqui no primeiro texto, no versículo 10,
que só o Senhor sabe quão valiosa a sua noiva é. A sua noiva é tão valiosa que valeu o preço do sangue de Jesus. Então, valeu o preço do sangue dele, né? Jesus deu o seu sangue pela sua noiva. Então, o sangue de Jesus é muito precioso. E o Senhor não daria o seu sangue por nenhuma riqueza desse mundo, né? Mas ele deu por sua noiva. Então a gente já percebe que ela é muito mais valiosa que qualquer bem material que esse noivo pudesse ter, né? Mesmo que ele tivesse todos os reinos desse mundo, nada disso seria tão valioso quanto a noiva, né? A noiva dele. E então vocês podem perceber uma coisa, que no versículo 11 diz o seguinte: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Sobre esse texto aqui, né, a Bíblia ela diz claramente que o Senhor é o nosso marido. Lá em Isaías, no capítulo 54, no versículo 5, diz o seguinte: pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então aqui já está descrito muito bem, né, que o seu marido, o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos, né, o Santo de Israel, tem plena confiança na sua noiva. Ele confia nela, o coração dele confia nela, né? E nunca falta nada a essa noiva, porque ele é o provedor, né? Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê e provê para si também. Então, a noiva de Cristo, ela não tem falta de nada, ela é totalmente suprida. E quando eu digo suprida, queridos, eu não estou falando suprida só de bem material, não. É óbvio que o Senhor provê para sua noiva tudo aquilo que ela necessita materialmente. Mas ela é saciada espiritualmente, ela é completa, ela não tem falta de nada, né? A noiva de Cristo, ela não é uma pessoa vazia. Quando eu falo noiva de Cristo, uma pessoa, eu estou me referindo à característica de noiva de Cristo, ser humano, tá? Seja homem ou seja mulher, né? Então, ela não tem falta, ela não, de nada ela tem falta. O coração dela está totalmente confiado nele e o dele nela, né? E ele não lhe deixa faltar nada. O coração dela está saciado, satisfeito, de nada ela tem falta, ok? Continuando. No versículo 12 diz o seguinte: ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. A noiva de Cristo, ela tem um dono, né? E o dono dela é o Senhor. E como diz lá em Isaías, né? Capítulo 54, versículo 5. E a noiva de Cristo, ela sabe como o seu marido cuida dela, né? Ela tem confiança nele, né? Ela sabe que ele tem confiança nela, ela não se cansa de fazer o bem, né? A noiva de Cristo, ela é uma pessoa que está sempre disposta a fazer o bem para as pessoas. Ela tem prazer em fazer o bem para as pessoas. E mais, ela tem prazer em fazer o bem para o seu marido. Ela tem prazer em agradar o seu marido, né? Ela faz um esforço, muitas vezes, sobre-humano para poder satisfazer e alegrar o coração do seu marido, né? Isso muitas vezes não é fácil, queridos, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Não é nada, nada, nada fácil. Mas a noiva de Cristo, ela tem em mente que uma das principais tarefas dela é agradar o seu marido. E ela só quer o bem dele, ela só quer fazer o bem para ele. Ela quer fazer tudo o que for possível para ele, porque ela o ama, né? O amor da noiva de Cristo é um amor muito grande. Então, por mais dificuldades que ela enfrente, o desejo dela é sempre fazer o bem a ele, né? Ela quer sempre o melhor para ele, ela sempre quer alegrá-lo, ela sempre quer ser um instrumento que causa nele alegria, conforto, contentamento. Então a noiva de Cristo é assim. Ela ama tanto ao noivo que ela
teme decepcioná-lo, né? Ela teme decepcioná-lo e fazer com que ela mesma seja o pivô de que ele perca a confiança nela. Então ela trabalha dia e noite para que essa confiança que ele deposita nela não seja perdida. Amém? Vamos lá, versículo 13. Se você já está se identificando, glória a Deus pela sua vida, amém? Vamos nos identificando aqui nesse texto como noiva de Cristo, amém? Versículo 13 diz assim: escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. No versículo 14 diz: como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Então, nesses versículos eu entendo o seguinte, que a noiva de Cristo, ela não tem medo do trabalho, né? Ela não tem medo de colocar a mão no arado, como diz o Senhor, né? Aquele que põe a mão no arado, né? Que lança a mão e que não quer mais, né? O Senhor diz que aquele que colocou a mão no arado não deve olhar para trás, né? E a noiva de Cristo é uma pessoa que não tem medo do trabalho. O que ela pode fazer, o que estiver ao alcance dela para ela fazer com as próprias mãos, ela vai fazer. O que é da competência dela fazer, ela vai assumir, né? Ela assume a posição pelos seus atos e por tudo que ela faz, né? Então, ela não tem medo do trabalho, ela não corre do trabalho, não é verdade? E o que ela necessita trazer para si e que está sob a sua competência, ela o faz, né? Ela mesmo faz aquilo que é de sua competência fazer, ok? Ela não vai ficar choramingando pro marido, né? Ela não vai ficar choramingando, eu tenho falta, eu preciso resolver isso, eu preciso saber daquilo, eu preciso... O que ela puder fazer para correr atrás daquilo que é de sua competência, ela vai fazer. Ela não vai ficar choramingando nos pés do marido dela, ok? No versículo 15, diz assim: antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os da casa e dá tarefas às suas servas. Então aqui a gente entende uma outra linha, né? Ela, noiva de Cristo, ela é uma pessoa proativa. Ela é uma líder, né? É uma pessoa que sabe liderar. Ela sabe liderar porque ela sabe como alimentar aqueles que estão à sua volta. Alimentar espiritualmente aqueles que estão à sua volta e que, de uma certa forma, dependem que ela seja líder deles. Então, espiritualmente falando, essa noiva de Cristo, ela sabe, ela alimenta aqueles que necessitam de alimento. Ela cuida daqueles que o seu marido, o Senhor, confiou a ela. E além de cuidar deles, ela sabe como liderar eles e sabe também como delegar funções àqueles que estão ao seu redor e sob a sua responsabilidade. Então ela sabe liderar aqueles que trabalham junto com ela, que trabalham lado a lado com ela, né? Com sabedoria, com disciplina e com compaixão. Essa é a noiva de Cristo, é uma outra característica da noiva de Cristo, né? Ela é uma líder, ela sabe liderar, ela sabe conduzir aqueles que são seus liderados e aqueles que necessitam. Então, independente dela ser uma líder de uma grande congregação ou de um grupo pequeno, ela sabe gerir, ela sabe fazer bem o que ela tem que fazer, né? E ela sabe liderar e ela sabe manter as pessoas ao redor dela alimentadas, ok? Próximo versículo. Versículo 16 diz assim: ela avalia um campo e o compra com o que ganha, né? Ela avalia um campo e o compra com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. E foi o que eu falei antes, né? Ela sabe gerir seus recursos, né? Tudo aquilo que o Senhor deu a ela sabe multiplicar, ela sabe fazer progredir aqueles também que estão ao redor dela. Ela não fica dependendo do seu marido para fazer o que é de sua competência. Se ela sabe o que ela tem que fazer, ela vai e faz, ok?
Versículo 18 diz assim: administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Então, em primeira mão, ela sabe gerir os bens que o seu marido confiou a ela. O seu marido lhe deu bens. Então, espiritualmente falando, nós podemos dizer que a noiva de Cristo recebeu do Senhor talentos. Ela recebeu bens. E ela sabe gerir muito bem esses bens. Ela sabe comercializar com os seus talentos. E eu não digo comercializar, queridos, com a forma pejorativa, né? Eu estou falando de saber comercializar os seus talentos, os seus dons, os seus bens, é saber distribuir de maneira correta, saber tratar, lidar com aquilo que lhe foi confiado da maneira certa, ok? Dessa forma que eu estou querendo dizer. Quanto à questão da lâmpada dela que fica acesa durante a noite, tem algo interessante nisso aí. Se vocês lembrarem lá da parábola das 10 virgens que Jesus fala em Mateus, né? Diz o seguinte, que essas virgens dormem e as lamparinas se apagam. Só que, quando é anunciado que o noivo está chegando, somente as prudentes possuem azeite para pôr na lamparina, né? Então, o que a gente entende aqui? Que nas horas mais escuras da noite, ou seja, nos momentos mais tenebrosos da humanidade, nos dias mais difíceis que a gente tem vivido, a noiva de Cristo ela mantém azeite suficiente na sua lamparina. Então a sua lamparina ela não se apaga nos momentos difíceis da sua vida, porque noite, quando a Bíblia se refere à noite, a Bíblia se refere a momentos difíceis, a momentos sombrios, né? A momentos de extrema dificuldade. Então, e aqui nesse texto está dizendo muito bem que a lamparina dela não se apaga durante a noite. Ok? E até a gente entende nisso que não falta fé. O azeite, que é a fé, e a unção não faltam na noiva de Cristo em todos os momentos da sua vida. Ela sempre tem fé e sempre tem unção. Por quê? Porque o azeite na Bíblia ele era utilizado para ungir e também para curar enfermidades, né? Além de deixar a lamparina acesa, o azeite também é utilizado para unção e também é utilizado para curar feridos. Hoje nós sabemos que o azeite, azeite extra virgem e outros tipos de azeite, né? Existem várias categorias de azeite. Quanto mais puro o azeite, né? Ele era para determinadas funções, para funções muito específicas, né? Mas no caso da mulher virtuosa, né? Da noiva de Cristo, o azeite é para manter a sua lamparina acesa. Né? Ela não pode perder a fé e nem a unção, porque ela se move de acordo com a unção que o Senhor dá para ela. Ela não se move apenas na força do seu braço. Ela faz o que ela tem que fazer com os seus braços em alguns momentos, coisas que dependem dela, que ela tem que fazer, mas coisas que ela não pode fazer, por exemplo, nas horas mais escuras da noite, a gente não tem como lutar contra a escuridão, porque as horas mais difíceis da nossa vida vêm, elas vêm, né? E você só vence essas horas com azeite, com unção, com fé. Sem isso, você não vence as horas mais difíceis, né? Os momentos mais difíceis. E ela mostra isso aqui, que a lamparina estava acesa. Ainda assim, a lamparina estava acesa. Amém? No versículo 19 já diz o seguinte: nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, né? Aqui está falando de um trabalho manual. Versículo 20: acolhe aos necessitados e estende as mãos aos pobres. Versículo 21: não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Então, aqui já tem uma outra face da noiva de Cristo. Ela conhece e ela se sensibiliza com as necessidades do próximo, daqueles que estão ao seu redor. Ela cuida dos que estão fora de sua casa, mas ela também cuida daqueles que estão dentro. Então, querido, nós temos que ficar atentos porque aqui tem uma grande lição para nós. A noiva de Cristo, ela não trabalha só para aqueles que estão dentro da casa.
né? Poderemos trazer para os dias de hoje, né? A noiva de Cristo, ela não trabalha só para aqueles que estão dentro da igreja, né? Instituição, ou para aqueles que já são irmãos na fé, né? Que são seus parentes espirituais, vamos dizer assim. Ela trabalha também para os que estão de fora. Só que hoje em dia, infelizmente, nós vemos muitas pessoas com chamados, com talentos, características da noiva de Cristo, mas que infelizmente têm cuidado mais das pessoas de dentro e não têm olhado a necessidade das pessoas de fora. Não é verdade? A gente vê muito isso. E a gente vê também uma outra situação. Pessoas que cuidam muito, muito, muito daquelas pessoas que são seus irmãos na fé, que são seus irmãos em Cristo, mas abandonam os próprios familiares de sangue. Abandona pai, abandona mãe, abandona irmãos, tios, né? Familiares. Ou seja, a pessoa tá lá trabalhando, fazendo a obra, mas esquece que também tem familiares que dependem da sua ajuda. Veja bem, eu não estou dizendo daquele versículo que Jesus falou que aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Não estou falando nesse sentido. Nesse sentido aí, o que Jesus está querendo dizer é: se você tem um chamado, você deve obedecer o chamado do Senhor e ir. Ok? E ir. Você deve ir. Então, tem pessoas que se apegam a seus familiares e usam seus familiares como desculpa para não seguir o seu chamado e não seguir a Jesus. E isso está errado. O que eu estou dizendo é o seguinte: de pessoas que cuidam muito da obra de Deus e esquecem dos seus familiares. Isso está errado. E nesse texto aqui está sendo bem claro, está dizendo que a mulher virtuosa, a noiva de Cristo, ela estende a mão aos pobres e ela também não teme pelos seus familiares quando chega alguma dificuldade, porque todos eles são acolhidos por ela. Ela protege a todos eles. Como diz lá em Timóteo, queridos, Timóteo capítulo 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então nós temos que ficar atentos a isso. Amém? A noiva de Cristo não é assim. A noiva de Cristo, ela sabe dividir o tempo dela com a obra, com sua família e seus familiares. Ela tem que ter traquejo, ela tem que ter esse jogo de cintura. Né? Ela tem que saber que os de fora precisam dela, mas os de dentro também precisam. Ela tem que saber que ela tem que assistir os de fora, mas também não pode deixar faltar suprimento, alimento e conforto para os que estão dentro. Então, a noiva de Cristo, ela é sensível a todos esses aspectos. Amém? Ela sabe que não deve se preocupar apenas com os de fora, mas também com os que estão dentro de sua casa. Ok? Bem, queridos, eu trouxe aqui até o versículo 21, tem mais coisas para a gente falar sobre a noiva de Cristo, tá bom? Eu não vou me estender muito, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, né? Mas de todas as coisas que a gente já viu aqui, agora, é interessante a gente perceber um aspecto da noiva de Cristo, né? Como que a gente se vê nessa mulher de Provérbios 31 enquanto noiva do Cordeiro, né? Ela nos ensina muito, esse texto nos ensina muito sobre isso. Não foi à toa que Deus colocou aqui sobre a mulher virtuosa em Provérbios, que o Senhor colocou isso na sua palavra, porque isso não é só destinado a mulheres de uma forma geral, mas também à noiva de Cristo, né? A noiva de Cristo é um retrato da mulher virtuosa. Agora, em se tratando de mulheres humanas, nós mulheres, né? Esse texto aqui é um texto empoderado, né? Hoje em dia se fala muito em empoderamento feminino, e parará. A gente vê muito se falar sobre isso, né? Mas esse texto de Provérbios 31, ele mostra o que é empoderamento de verdade, né? Nós vemos aqui uma mulher que o marido confia nela, que ela faz o bem ao seu marido e não faz o mal. Nós vemos aqui uma mulher trabalhadora, uma mulher guerreira que batalha, que trabalha, uma mulher que não é preguiçosa, uma mulher de negócios. A gente vê aqui uma mulher de negócios, claramente.
Uma mulher de negócios que faz o que tem que fazer e ajuda a trazer provisão para sua casa. Olha isso, queridos. Tá vendo? O Senhor não é contra, queridas irmãs, que uma mulher trabalhe fora, não, tá? Tem irmãs dizendo que Deus é contra isso. O Senhor não é contra você, minha querida. Querer ter uma formação, querer trabalhar, Ele não é contra isso. O Senhor é contra a mulher que não sabe gerir a sua casa e nem o seu trabalho, né? Acaba se voltando muito para uma coisa e esquecendo da outra. O que o Senhor não quer, queridas, é que nós, enquanto mulheres, abandonemos a nossa casa para viver enfiadas, né? Enfurnadas no nosso trabalho. E esqueça da educação dos nossos filhos, esqueça de amar e cuidar dos nossos maridos, de gerir a nossa própria casa, tá? A mulher de Provérbios 31 é uma mulher que tem filhos, cuida da sua família, cuida do seu marido, cuida da sua casa, ela envia provisão para sua casa. Ela é uma mulher que sabe negociar, sabe fazer comércio, sabe gerenciar os seus bens. Olha, ela é uma mulher empoderada, né? Isso para mim é uma mulher empoderada, né? E é uma mulher que o coração do marido confia plenamente nela. Tanto é que parte da administração dos seus bens, o marido confia nas mãos dela. Olha isso, gente. Isso é que é poder, na verdade? E assim, esse texto mostra claramente também a inteligência dessa mulher, né? Como ela sabe negociar as coisas, como ela sabe gerenciar a sua vida, como ela sabe gerenciar os seus negócios e a sua família, sem deixar faltar nada para os dois lados. É uma mulher que não come o pão da preguiça, né? Uma mulher que está disponível, está disposta, como diz ali no versículo 17, que tem braços fortes e vigorosos, né? Ela é uma mulher forte. Uma mulher forte não quer dizer uma mulher sem feminilidade, ok? Uma mulher forte pode ser feminina e deve ser. Uma mulher forte não quer dizer que é uma mulher que seja igual ao homem. Ela é totalmente diferente do homem. Ela entende que o homem que está com ela é seu cabeça, e isso não faz com que ela seja fraca, totalmente, como se diz, uma mulher fraca, uma mulher assim de vidro, vamos dizer, uma mulher de cristal, né? Uma mulher que não pode cair no chão que quebra, né? Não, ela é uma mulher que reconhece a autoridade do seu marido, que reconhece que ele é importante, que reconhece que precisa dele, que precisam um do outro, porém é uma mulher forte, que o seu marido sabe que pode confiar nela, que sabe que ela vai gerir bem os bens da família, que sabe que ela vai gerir bem a educação dos filhos e a casa, e que se ela quiser, ela pode sim trabalhar fora, sem deixar de cuidar da sua família e da sua casa. Então, Provérbios 31 é um livro, é um texto mais moderno do que qualquer outra revista que vai sair amanhã. Qualquer revista feminina que vai falar de empoderamento amanhã está atrasada em relação ao texto de Provérbios, capítulo 31. Amém, queridas? Então, nesse texto aqui, a gente já aprendeu sobre a noiva e também sobre nós mulheres. E depois nós vamos partir para o versículo 22 em diante, que tem mais coisas para a gente aprender. Porém, eu não vou continuar, porque senão não vai dar tempo, o vídeo vai ficar enorme, tá bom? E a gente fala mais sobre essa mulher, sobre a noiva de Cristo, no próximo vídeo, tá bom? Vocês me aguardam? Em nome de Jesus? Então tá bom. Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo, ok? Um beijo, tchau, tchau.